salvação. Glória a Deus. Meus amados, vamos estar lendo um trecho na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao verso 5, e depois vamos para a carta de Paulo aos Gálatas. Está lendo no capítulo 3, do verso 26 ao 29. Amém? Gênesis 12, 1 ao 5. Hein? Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Vamos à carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, versos 26 ao 29, que diz o seguinte: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pai, no nome de Jesus nós louvamos o teu nome, que é maravilhoso, nome bendito, excelso, soberano. Te agradecemos, Pai, por mais esse momento aqui, onde estamos juntos, Pai, louvando o teu nome, adorando o teu nome, rendendo a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão por todos os seus benefícios, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, pela sua misericórdia, que se renova para conosco a cada manhã. E eu quero Te louvar, Senhor, por esse dia que estamos vivendo ainda hoje. Esse dia lindo que o Senhor fez, para que toda a sua criação, Senhor, para que toda a criatura se alegre nele e glorifique o teu nome. Muito obrigado, Pai, muito obrigado no nome de Jesus. E continue, Senhor, eu te peço a falar conosco no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados, amém? Nós estaremos numa sequência de meditação na palavra de Deus, e eu me atrevi a colocar um título aqui: Desfrutando das promessas, aí coloquei em parênteses, bênçãos de Abraão. Amém? Por isso nós lemos esse texto, e nós vamos estar trabalhando sobre esse título aqui, que eu, por atrevimento, coloquei, durante 3 domingos. Começamos hoje, e nesse primeiro domingo, que é hoje, gostaríamos de estar falando exatamente desse chamado que Deus faz a Abraão. Na verdade aqui o nome dele ainda era Abrão. Nesse chamado que Deus faz a Abrão, e eu gostaria então, aí coloquei aqui um subtítulo também, eu acredito que por atrevimento, que é o chamado de Deus e seus desafios. Amém? Todos nós já conhecemos essa história
de Abraão, quando Deus então o chama, né? E coloca diante de Abraão a jornada, para que Abraão pudesse seguir. É interessante, irmãos, a gente entender uma coisa, que quando Deus chama alguém, Deus chama com um propósito. Deus não é como o homem que muitas vezes faz as coisas por fazer. Deus sempre faz algo com um propósito. E o chamado de Deus para nós tem um propósito, um propósito maior. E poderíamos dizer até que tem vários propósitos aí, mas tem um propósito maior. E eu entendo, meus amados, que o propósito maior da chamada de Deus para nós é para glorificar o seu nome. É para Deus se manifestar para nós e através de nós. É para que Ele seja glorificado. E aqui não é porque Deus ele é carente de louvor, de reconhecimento. Deus não carece dessas coisas. Mas Deus ele tem prazer. Deus tem o prazer de compartilhar conosco a sua bondade, a sua glória, a sua excelência, a sua bondade. Deus tem prazer de compartilhar isso. Então, quando Deus nos faz um chamado, Deus quer nos incluir nos seus projetos, no seu propósito. Porque Ele tem prazer em fazer isso. Deus faz isso porque nos ama. E nos ama tanto que... E aí a Bíblia diz: quem é o homem para que o Senhor se importe com ele? O Filho do homem, quem é? Enquanto nós somos pó e cinza, como diz a própria Bíblia, que nós somos pó e cinza. Que nós, nesse universo, talvez a gente estaríamos até nos... colocando aí um exagero, dizer que somos um grão de areia no oceano quando comparado ao universo. Mas Deus, tão bondoso, tão gracioso, Ele tem prazer de nos revelar sua glória e nos fazer participantes dessa glória. Então eu entendo que o propósito maior, dentro de um propósito, e Deus estabelece algumas metas, algumas etapas, mas o propósito maior é nos incluir nessa glória que Ele tem. E foi exatamente o que Jesus disse: Pai, na verdade, eu dividi essa glória, com aqueles que o Senhor me deu. Quando ele vê ali em João, ele fala: eu peço ao Senhor que me glorifique com a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E eu, enquanto estive aqui com um propósito específico de compartilhar essa glória, eu manifestei a eles essa glória. Amém, amados? Então, Deus nos faz um chamado. Entendo eu que o propósito maior é esse, que é exatamente nos fazermos participantes. É o que a Bíblia diz, mas a Bíblia diz claramente que nós fomos feitos participantes da sua glória. Então, esse é o propósito maior. E Deus fez isso por amor a nós. Ele fez isso porque nos ama. E aí, quando você percebe isso, quando você tem essa certeza, essa convicção, a vida se torna mais fácil. A caminhada com Deus se torna mais fácil. E aí Paulo ele fala, né, que nós vamos caminhando nessa glória, e é de glória em glória, até atingirmos a estatura de varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Amém? Então Deus chega para Abraão e faz um chamado para Abraão. Amém? Melhorou? Deixar aqui, né? Assim. Glória a Deus. Melhorou aí, Rafa?
Amém. Então Deus chama Abraão, e é interessante a gente conhecer um pouco o contexto antes dessa chamada. Qual era o contexto que Abraão vivia? Qual era a situação cultural em relação, inclusive, a Deus, em que Abraão vivia? Na verdade, a Bíblia nos diz que Abraão ele é de Ur dos Caldeus, ele era caldeu. A sua origem é de Ur dos Caldeus, de um povo reconhecidamente idólatra, que eles adoravam vários deuses. Porque o que acontece, meus irmãos? Quando o homem peca, ele perde esse sentido de Deus. Ele tem a necessidade de Deus, ele precisa de Deus para adorar, ele foi criado para isso. Então ele tem esse vazio, porque agora ele perde, porque essa questão de adorar a Deus, de você ter essa comunhão, essa convivência, esse relacionamento com Deus, o homem perde, e aí ele fica com esse vazio, porque ele foi criado para isso. Ele perde, ele afasta de Deus. A Bíblia diz que o pecado fez essa separação. Houve ali um rompimento. E o que é que acontece? Aí o homem começou a procurar alguma coisa para adorar. Ele precisa adorar. O homem, ele precisa adorar, né? Ele adora até ele mesmo, até o seu próprio ego. Ele tem que adorar alguma coisa. Você vai conversar com um ateu, parece paradoxo, mas o ateu, ele adora alguma coisa. Ele crê em alguma coisa. Ele crê, né, às vezes nele mesmo, no seu esforço, na sua inteligência, no seu ego. Mas o ser humano, ele sempre tem um Deus aí por aí para ele estar adorando. E não era diferente. Então, Abraão, a gente percebe que, quando você vai ver na história, ele não é muito distante de Noé. Ele não é muito distante. Há estudos que apontam que, quando Noé morre, Abraão já era nascido. Só que o ser humano, ele foi afastando de Deus. Foi afastando por causa do pecado. A Bíblia diz que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E aí o homem vai afastando, mas como ele tem essa necessidade, ele começa a criar ídolos, arrumar deuses para começar a adorar. E Abraão, ele foi criado nesse contexto. Num contexto de uma região, num local onde se adorava vários deuses, adorava a lua, adorava sol, adorava animais e por aí vai. Então, podemos dizer aqui que ele foi criado num berço idólatra. Aí, de repente, a Bíblia não nos deixa claro, porque a Bíblia mostra que o pai de Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, e eles vêm em direção a Canaã. Quando chega em Harã, ele fica em Harã, na região de Harã, e é onde ali que ele já tinha o pai de Ló, que é irmão de Abraão, morreu em Ur dos Caldeus. E aí o pai de Abraão sai com Abraão, Naor, que era irmão de Abraão, Ló, que era o filho de Harã, que havia morrido em Ur dos Caldeus, e vem em direção a Canaã. Quando chega em Harã, eles param ali. Ali o pai de Abraão morre, e Abraão é naquele lugar, exatamente naquela região, que Deus chega e chama Abraão. E aí é nesse texto que nós lemos, onde Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da sua terra, da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu ainda irei te mostrar. Então aqui, meus amados, aí começa para nós a gente perceber os desafios. Os desafios que se colocaram agora diante de Abraão com esse chamado de Deus. E o primeiro desafio, meus amados, que eu entendo, que eu consigo perceber, é exatamente o desafio de crer em Deus.
principalmente para quem estava acostumado a crer em várias divindades. Para quem estava acostumado a crer em deuses que ele ia lá e tocava, palpava, pegava o Deus, levava para ali, levava para acolá, carregava em procissão, punha num canto da casa que não está bom, punha para ali. Era um Deus tangível, que podia ser tocado, podia ser levado. Então era um desafio muito grande crer em Deus, nesse Deus invisível. Mas a Bíblia ela nos fala que Abraão, ele creu em Deus. Que é o primeiro desafio para nós, é crer em Deus. E crer em Deus é crer conforme diz as Escrituras. Crer em Deus não é aquela fé intelectual, aquela ideia que a pessoa tem de Deus, que existe um Deus. Vai muito além disso. Crer em Deus, na verdade, é você depositar nele toda a sua confiança. É você se jogar nos braços dele. É você interagir com ele, é você se relacionar com ele, como um Deus pessoal. E aí Abraão está aqui acostumado com essas divindades tangíveis, e que para cada situação tinha um Deus. Se precisava de uma boa colheita, sacrifício para Deus tal. Se precisava de um casamento, é o Deus fulano. Aqui, hoje é o Santo Antônio, né? É o Deus do casamento, a Nossa Senhora do Bom Parto e por aí vai. Para cada situação precisava de um Deus. Os deuses eram muito limitados, porque eles não podiam fazer tudo, era aquela situação. Eu quero um casamento, então é o Deus fulano. Tem que plantar e colher muito, é o Deus Beltrano. Nós vamos para a guerra, temos que ganhar. É o Deus Cicrano. Então era Deus para tudo quanto é tipo. Esses deusinhos, meia boca aí. Aí Deus Todo-Poderoso, esse Deus imanente, né? Chega para Abraão, e não só como um Deus imanente, que é esse Deus que se relaciona, é um Deus transcendente, porque Abraão estava acostumado a se relacionar com essa casta de ídolos aqui, limitados, e que não respondiam orações. Aí Deus chama agora esse Deus transcendente, que está acima de todos, entronizado num alto e sublime trono, todo-poderoso. Olha bem, meus irmãos, você está acostumado a viver aqui na idolatria, adorando animais. De repente vem um Deus transcendente e chega e fala com você, e se manifesta como um Deus imanente que vem na criação. Ele está acima da criação, transcende a criação, está lá todo poderoso. E aí que está a maravilha de Deus para conosco, e aí onde está, meus irmãos, que eu acho que o propósito maior, onde esse Deus transcendente que está acima da sua própria criação, ele vem até nós para dividir conosco, para que possamos participar dessa transcendência. E aí ele se manifesta como um Deus imanente que vem e interage com a sua criação. Então o primeiro desafio posto para Abraão é crer em Deus. E aí nós vamos perceber, porque para nós hoje, que nascemos num lar ou num país que de pequeno você já ouve falar de Deus, tem um Deus dos céus e tal, é até fácil, né? Mas você imagina para alguém que cresceu sem saber que existe esse Deus. Existia mitologia, existia vários deuses, aí de repente aparece um Deus aí, eu sou o Deus Todo-Poderoso e tal, etc. Eu que sou o Criador, e eu quero ter um relacionamento com você. Você vai a partir de hoje andar comigo, você vai andar na minha presença.
e eu vou te abençoar. Eu vou fazer você ser uma bênção. Para a pessoa que vivia naquele contexto não era fácil, então eu entendo que é um primeiro desafio, e esse desafio se estende a nós. Por quê? Porque crer em Deus não é apenas ter uma ideia, uma noção, essa fé intelectual, essa coisa filosófica. Não é você crer igual o panteísmo, né? Nesse Deus, tudo bem, a imanência de Deus, que aí eles vão para essa coisa muito rasteira, que Deus está na natureza, tudo é Deus, Deus é tudo. Mas é o fato de você agora crer em Deus como Ele é. E você se relacionar com Deus tendo esse entendimento de quem Ele é. Então Deus se revela para nós, Deus se manifesta para nós, e aí Ele revela os seus atributos, os atributos da divindade eterna. Então você e eu, nós somos desafiados a crermos em Deus, e aí é depositar nele toda a nossa confiança. E crer em Deus, poderíamos colocar que é exatamente aderir ao próprio Deus. Quando Deus fala, vocês serão meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vou estar no meio de vocês. Eu vou ser o Emanuel. É você aderir ao próprio Deus. É você entregar-se ao próprio Deus de maneira incondicional. E isso é um desafio. Não é fácil. E isso corrobora com o que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Porque o escritor aos Hebreus, ele começa o primeiro versículo definindo o que é fé. Aí, após ele definir o que é fé, ele vai discorrendo até o 6. Quando ele chega no 6, aí ele fala o seguinte: sem isso aqui que eu disse para vocês o que é fé, é impossível agradar a Deus. E aí ele fala, o que seria essa fé? Ele fala, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, e aí a gente percebe que a pessoa pode aproximar de Deus sem fé. Muitas pessoas aproximavam de Jesus sem fé. É por isso que é um desafio crer em Deus, porque é crer nele conforme ele se revela. Então, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Essa questão, aí você crê nesse Deus transcendente, autoexistente, sublime, excelso. Mas que ao mesmo tempo ele é galardoador, ele vem ao encontro de quem se aproxima dele. Chegai a Deus e ele chegará a vós. É um desafio. E é essa fé que o escritor aos Hebreus fala que nós temos que ter, de aproximar de Deus, conhecendo, sabendo quem é Deus. Porque não é só o fato de você, existe um Deus. Não, creia que Ele existe. E aí, crer que Deus existe é você crer quem Deus é, na sua essência. Para você não correr o risco de você ter uma fé no intelecto, professar algo de lábios, e o coração está longe ou desviado. Vocês percebem, amados, que é um desafio? É um desafio. Porque crer em Deus é te levar para um lugar seguro a despeito das circunstâncias que te envolvem. Deus chama Abraão, Abraão estava ali no meio da família, na casa dos pais, no meio da parentela, estabelecido, e Deus chega para Abraão, Abraão, sai daí. Primeira coisa,
Primeiro desafio, crer em Deus. Que aí, a partir daí, virão novos desafios para você, decorrentes desse. E que se você não crê em Deus, você não vai vencê-los. Aliás, você não vai nem encará-los. Vocês percebem que a primeira coisa que a gente vê que Deus, ao chamar Abraão, se manifestar para Abraão, a primeira coisa que Deus está pedindo para Abraão é uma renúncia. Deus está pedindo primeiro para Abraão: Abraão, eu sou, e eu vou ser na sua vida. Então você vai ter que renunciar aos seus ídolos, porque eu sou o único Deus verdadeiro, e eu estou me fazendo conhecer. Então você primeiro já vai começar renunciando às suas divindades. E quando, irmãos, nós aceitamos esse desafio de crer em Deus, aí sim, nós vamos ter que renunciar aos nossos ídolos. Depositar toda a sua confiança em Deus, você vai ter que renunciar aos seus ídolos. E às vezes a gente tem vários ídolos erigidos aí, a gente às vezes pensa que não e tem. Lembra que no início eu falei para vocês que o homem ele tem um Deus qualquer aí, de qualquer forma, mesmo ele se declarando ateu, ateísta, ele tem um Deus aí na vida dele. Então é um desafio para nós crermos em Deus. Aí a partir disso aí começa a derivar outros desafios que decorrem desse aí. Um deles é, primeira coisa, você vai ter que tirar todos os deuses do seu coração. Todos os ídolos, vai ter que destronar esses ídolos, renunciá-los. O homem, ele é ególatra, né? O seu próprio ego, ele se adora. O homem, ele vive se adorando. Então a gente vê muito essa questão da idolatria, a gente pensa que é só você ter um Deus, um ídolo de gesso, de prata, de pedra, sei lá. Mas quantas pessoas que adoram, porque, irmãos, tudo, absolutamente tudo, que concorrer com Deus no coração do homem é um ídolo. Isso em qualquer coisa e qualquer pessoa que concorrer com Deus no coração do homem é um ídolo. E crer em Deus implica renúncia de ídolos. Ouve, ó Israel, eu sou o único Deus. Então é realmente você, porque quando o homem pecou, a primeira coisa que ele buscou, a idolatria, e é interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo fala o seguinte, que a avareza, e aí é a questão das coisas, questão de coisas, materiais. É interessante que Paulo define a avareza, ele fala, é a idolatria. Então, a partir do momento que a pessoa se apega a coisas, e essas coisas começam a concorrer com Deus no coração do homem, é um ídolo. Então, crer em Deus implica em renunciar. Renunciar, em primeiro lugar, aos ídolos. E foi exatamente o que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou, sai daí, Abraão. Lá, ele está dizendo, deixa os deuses dos seus pais. Deixa os ídolos dos seus pais. Renuncia a eles. Correndo. Sai daí. Sai do meio da sua parentela. Quando ele fala, você sai daí, da casa do seu pai, renuncia os ídolos e depois renuncia os costumes, a cultura que você aprendeu que vai contra os princípios de Deus. Toda a sua formação que vai contra os princípios de Deus, você tem que renunciar. Por isso que é desafiador, crer em Deus é um desafio. E aí Jesus tem um momento de discurso de Jesus que aí alguém fala, dura esse discurso, quem poderá suportar uma coisa dessa? Porque crer no Senhor implica em renúncia. Então Abraão ele teve que renunciar os deuses.
E se estende a nós. Eu li lá em Gálatas, porque o que lá está escrito dizendo o seguinte: se vocês são de Cristo, sois o quê? Descendência de Abraão. Não é o que está escrito? E nós não estamos falando em como viver as bênçãos, as promessas de Abraão? Para viver as promessas e as bênçãos de Abraão, porque as promessas que Deus deu a Abraão transcende a vida terrena de Abraão. Porque dentro, na linhagem de Abraão, na promessa que Deus dá a Abraão, e é interessante que lá na frente, quando a Bíblia fala, inclusive Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 4, quando ele fala que Abraão, essa cidade que Abraão, na verdade, ele estava aguardando, era um eterno, não era nem aquilo. Então, transcende aquela vida terrena de Abraão. Abraão passa a ser o pai da fé de todos aqueles que creem. E ele fala assim: se você está em Cristo, ou seja, se você já está sendo justificado pela fé em Cristo, você é um descendente de Abraão pela fé, para viver as promessas. Porque todas as promessas que Deus deu a Abraão, cumpre em Cristo. Nessa fé de Abraão, a igreja está inserida. Quando Deus chega e fala assim, que e Deus muda o nome de Abraão, nós vamos estar falando isso aqui depois, que ele fala sobre essa questão dele ser pai de muitas nações. Está incluído ali a igreja. É descendência de Abraão. Então, para você desfrutar da promessa de Abraão, você vai ter que trilhar o mesmo caminho de Abraão, que foi um caminho de renúncia, renunciando a deuses, renunciando ídolos, renunciando maus costumes. E é interessante que o que nós falamos, como era a vida de Abraão, que Josué, quando eles, depois de 400 anos, porque Deus fala para Abraão, dentro das promessas, e Deus fala para Abraão que a descendência dele seria escrava, e o povo foi para o Egito. Quando Deus levanta Moisés, que traz e passa o cajado para Josué colocar o povo na terra, antes de transpor o Jordão, Josué chega e fala, traz uma palavra de Deus para o povo, e fala: olha, a terra que vocês estão passando, os vossos pais, e aí ele cita nominalmente o pai de Abraão, os irmãos de Abraão, e fala: eles serviram outros deuses, mas eu chamei Abraão. E vocês estão passando para essa terra, a terra onde os vossos pais serviram outros deuses. E presta bem atenção no que eu vou falar para vocês hoje aqui, vocês estão passando para lá. Se vocês quiserem servir os deuses que serviram aos vossos pais, ou se vocês vão servir o Deus de Abraão, que sou eu. E aí faz lembrança a eles que eles eram promessa feita a Abraão, mas cabe você agora decidir. Então presta bem atenção, meus irmãos, para desfrutar das bênçãos de Abraão, nós vamos ter que entrar nessa jornada de Abraão, nós vamos ter que percorrer o mesmo caminho de Abraão. Renúncia. Então ele renunciou os ídolos dos seus, e ele foi criado adorando esses ídolos, pela fé que ele teve no Senhor Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, eu vou colocar algumas coisas. O crer em Deus, para trilharmos da presença de Deus, a fé ideal, essa crença ideal em Deus, não seria tão somente para ganhar a vida eterna. Uma interrogação: será que seria somente para ganhar a vida eterna? Ou só para ser salvo? Esse foi o propósito? Ou que aí se torna-se um assunto muito periférico. Eu acredito, amados, que a salvação, para nós humanos, é o clímax, não é? Mas você já pensou que tem um propósito maior, que nós falamos no início? É porque sem ser salvo você não tinha como alcançar esse propósito. A salvação é apenas um meio que Deus arrumou para levar você para o propósito maior, para essa transcendência,
Deus nos queria tanto com Ele, Ele nos amou tanto, e Ele tem tanto prazer em compartilhar conosco, em dividir conosco isso. Presta atenção, irmãos, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós que estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Deus. Presta atenção aonde eu estou querendo chegar. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro é que herda junto. Co é herdar junto. A Bíblia diz que Jesus, ele herdou todas as coisas. E Jesus chega para Deus e fala: Senhor, me dá a glória que eu tinha. Ele herdou todas as coisas. E a Bíblia diz que, como filhos, nós somos herdeiros de Deus. Herdar de Deus é herdar a glória que Deus tem. Aquilo que Deus tem para nós. E aqui, glória, eu não estou falando da essência da divindade. Entenda-me, por favor. Não é aquele pecado lá do Éden que Satanás lança no coração do homem de querer ser igual a Deus. Não, não é isso que eu estou dizendo. É aquilo que a própria Bíblia diz, que quando Ele se manifestar, como Ele é, nós veremos e seremos semelhantes a Ele. E a Bíblia diz assim, que nós somos herdeiros de Deus. E somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, você herda junto dessa glória. Você herda junto. Então essa questão de salvação, da morte de Cristo, é apenas um meio que Deus utilizou para levar você para essa glória, para esse propósito maior. Você não tinha como entrar, não tinha. Você precisava de um meio, você precisava do passaporte, você precisava do convite, você precisava do carimbo para entrar lá. Deus tinha um propósito maior. E o caminho que Deus utilizou, a forma que Deus utilizou, foi a salvação. Como nós só merecíamos morte, Jesus morre a nossa morte, para compartilhar conosco a sua glória. Que maravilha, amados, que maravilha. É isso que Deus tem para nós. Então essa promessa que Deus dá a Abraão, ela transcende essa vida terrena. E Abraão sabia disso. O próprio Jesus disse que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Porque quando Abraão vê o dia de Cristo, ele vê a promessa que Deus tinha feito a ele. E ele se alegrou. Olha, Abraão lá viu o dia de Cristo e se alegrou. Jesus falou isso: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E a Bíblia diz que Abraão morreu, não alcançou a promessa, ele alcançou a promessa, porque a gente tem aquela ideia de que a promessa é eterna no céu. Glória a Deus. Então, amados, a questão de crer em Deus, a fé perfeita em Deus, ela transcende essa limitação humana que nós temos. Eu sou salvo para quê? Eu sou salvo para. Eu fui salvo para. Esse para aí é que é o propósito maior. Você foi salvo para poder entrar. É a chave da entrada. É o passaporte. Você recebe essa garantia. Agora eu posso entrar, eu tenho livre acesso, porque foi pago um preço. Mas esse preço foi pago só para que o propósito maior eu pudesse alcançar. E aí é onde Paulo fala, né? Ele fala: olha, eu não sou perfeito, e eu nem julgo que alcancei, mas uma coisa eu vou fazendo, e eu faço. E ele, interessante que Paulo começa falando o seguinte, que a batalha dele era para alcançar aquilo para o qual ele foi alcançado. Eu quero chegar lá, eu já fui alcançado, já foi pago o preço para esse propósito maior, e eu batalho para chegar lá. Eu trilho esse caminho para chegar lá. Então a visão nossa acerca da crença em Deus, da fé, de crer em Deus, é de entender desse propósito maior. Porque aí fica fácil.
você romper os desafios que são muitos. Renunciar aos ídolos. Primeiro, crer. Desse seria qual? Você renuncia aos ídolos que se opõem a Deus na sua vida. Isso é sério, meus irmãos. Jesus chega a dizer o seguinte: se você amar seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que a mim, o que ele fala? Você não é digno de mim. Ele quer dizer o seguinte, que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão pode se tornar um ídolo, porque concorre com Jesus no seu coração. Então é um desafio, E aí a gente perceber, amados, o amor de Deus é por isso que as pessoas, o homem natural, enquanto Deus não se revela a ele, realmente é difícil ele entender. Porque esse Deus tão grande, esse Deus transcendente, que transcende todas as coisas, que preenche todas as coisas. A Bíblia diz que nem o céu, nem os céus dos céus podem contê-lo. E aí esse Deus vem, se revela a nós, e com uma proposta dessa, com um propósito desse, transcendente, eu quero compartilhar com vocês essa glória. É maravilhoso, irmãos, é maravilhoso. E isso começou aonde? Com as promessas feitas a Abraão. Quando Deus chama Abraão, faz esse chamado e coloca diante dele esses desafios. Renunciar aos seus ídolos, renunciar aos costumes da localidade e todo e qualquer laço que poderia prendê-lo. As amarras, o embaraço. Tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente tem que renunciar, que não é pecado. Não é pecado, mas é embaraço. E o embaraço, e a Bíblia, Jesus falou o quê? E Paulo também fala lá na frente. Jesus fala sobre o arado, né? Quem põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, não pode estar embaraçado, pensando nas coisas que ficam para trás. E Paulo fala, quem milita no reino de Deus, entendeu? Não se embaraça com as coisas dessa vida. Porque o embaraço, ele te deixa aqui neutralizado. E você pode não alcançar o propósito por causa do embaraço. Mas não é o pecado, é o embaraço. E aí, lá o escritor aos Hebreus, capítulo 12, né? Especificamente, ele fala o seguinte, né? Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, ele está falando que tem duas coisas que podem nos impedir. Primeiro, tem o embaraço. Que aí você ali, né, naquele jeitinho, vai levando ali a vida meia boca, e você pensa que, isso não tem problema não, mas é um embaraço. Porque ele não te deixa correr a carreira que te foi proposta para você alcançar o propósito maior. Porque ele fala, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, autor e consumador desta confiança perfeita em Deus. Ele é o autor e consuma nele, termina nele, consolida nele, porque ele é o caminho que nos conduz através dessa fé. Por isso que lá em Gálatas fala, se nós estamos sendo justificados pela fé em Cristo, somos descendência de Abraão para viver a promessa. E é interessante que ele não fala as promessas aqui, né? Se você perceber Gálatas, olha só o que Gálatas fala, eu acho interessante isso aqui. No 29 aí, conforme a, é bem definida, conforme a, não é no plural. Deus tem muitas promessas para nós, mas essa promessa maior aqui, é da que nós estamos falando, é a promessa. Conforme a promessa. Que transcende essa vida de comunhão que nós temos, que é maravilhoso, né? Sentindo a presença de Deus, tendo gozo no Espírito Santo, essa alegria maravilhosa de termos a paz de Deus reinando em nosso coração. É maravilhoso, mas isso transcende. A promessa transcende isso aqui. A nossa esperança é lá. O alvo é lá, o objetivo é lá. Amém?
Deixa eu me situar aqui, viu, meus irmãos? Que eu vou empolgando aqui. Acho que já estamos passando da hora já. Você entendeu bem essa questão da fé? Do crer no Senhor? Que às vezes é muito... Eu creio em Deus, né? Mas o crer, o que é crer em Deus? Verdade? É exatamente crer em Deus como Ele é. Como Ele se manifesta, como Ele se revela. Né? E aí é aquilo que Jesus falou, né? Quem crê em mim... Jesus falou, Ele não falou assim, só quem crê em mim. Quem crê em mim, como diz a Escritura. É crer da maneira que a Escritura diz para você crer. Se você crer da forma que a Escritura diz que você deve crer, aí ele fala, aí rios de água viva, aí ele fala do transcendente, né? Que ele fala, aí rios de água viva fluirão do seu interior, que jorra para onde? Para a vida eterna, que é o alvo. Amém? Então, crer em Deus implica renunciar a muitas coisas. Porque Deus passa a ser o quê? Absoluto. Deus ele se revela como absoluto. Deus é tudo o que precisamos. Desde a adoração até as necessidades mais básicas do ser humano. Deus é tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tinha uma oração, há tempos que eu não venho fazendo ela, mas eu sempre fazia para Deus uma oração. Senhor, eu quero... Aquela Escritura diz, né? Que o Senhor seja a minha única porção na terra. Se Deus for a minha única porção, eu não preciso de mais nada. Se eu conseguir fazer de Deus a minha única porção, eu não preciso de mais nada. Porque Deus é absoluto. Deus é tudo. Deus preenche tudo. Deus supre tudo. Deus, Ele traz tudo. Desde a alegria da salvação, desde a adoração, a necessidade da adoração, a alegria da salvação, até os mínimos detalhes da nossa vida, Deus supre. O problema é que muitas vezes, amados, nós não cremos em Deus. Olha o que Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Aí essa questão de crer em Deus, crede também em mim. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês creem em Deus e vocês creem que eu sou enviado de Deus, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai alegrar o coração de vocês. Vocês não precisam ficar preocupados, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E o alvo maior, o propósito é esse, é que essas moradas estão sendo preparadas. Essa glória está sendo preparada. E eu preparando, eu vou voltar de novo. E vou buscar vocês para que vocês estejam comigo. E é interessante que Jesus fala assim, para que aonde eu estiver, cordeiro com ele. E ele fala, e ao que vencer, eu farei com que se assente no meu trono, assim como eu venci, e me assentei no trono com meu Pai. Ele quer compartilhar conosco o próprio trono. Você já pensou nisso? Você quer viver esse propósito na sua vida? Você quer viver essa bênção na sua vida? É a promessa. É o que está definido aqui. É a promessa. As outras coisas vai junto, às vezes, no pacote. Mas essa é a promessa. Amém? Depositar no Senhor toda a nossa confiança, irmãos. Nós não seremos confundidos. Amém? Abraão, ao crer em Deus, a Bíblia fala que isso foi lhe imputado como justiça. Ele foi justificado. Agora, o interessante é o seguinte. Você crê em Deus? Puf. Deus é absoluto na sua vida, Ele é único. É o único Deus verdadeiro. Só que, amados, nós nessa jornada,
Não vai ser só aquele mar de rosas. Não vai ser só aquele caminho aplainado, né? Não vai ser só aquelas campinas verdejantes. Porque quando você olha o Salmo 23, lá fala dos campos verdejantes. Lá fala das águas tranquilas. Lá fala da sombra, do refrigério da alma. Mas fala também do vale da sombra e da morte. Só que o que o salmista ali demonstra? Aqui, essa questão, o Salmo 23, que é exatamente esse Salmo do crer mesmo. Tem alguns textos na Escritura que é exatamente o que retrata a verdadeira fé em Deus. É o Salmo 46. Porque fala que Deus é tudo ali. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Beleza. Aí tem pasto verdejante, tem águas tranquilas, água de descanso, tem o refrigério pela presença do Senhor. Mas tem o vale da sombra da morte. Só que quando você crê em Deus, que você se joga para Ele, que você se intera com Ele, que você interage com Ele, que você começa a interagir, a fazer parte, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você passa tranquilo, você não temerá, porque você sabe que esse Deus transcendente e imanente, Ele está com você. E você passa. Aí surgem os desafios. Você vê que Abraão, ele é tido como pai da fé, porque ele creu em Deus. E a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Porque em alguns momentos na vida de Abraão, meu amigo, complicado. Então a gente percebe que Abraão, ele passou por vários desafios para continuar crendo. E essa é a questão, meus amados. Que crer em Deus não é apenas de um momento que você chega aqui e Deus se revela, e você às vezes levanta as mãos, você chora, você esperneia, rola para um lado, rola para outro. Deus opera um milagre na sua vida, na sua casa, você dá glória a Deus, você fica feliz. Aquele momento maravilhoso, e a gente, poxa, Deus se manifestou, Deus se revelou. Só que virão vários desafios, a gente percebe isso na vida de Abraão. O pai da fé, chamado, creu, isso foi imputado como justiça, mas de repente Abraão, ele teve que, em várias situações, ele firmar a sua fé. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos vivendo de quê? De fé em fé. E a nossa fé, ela vai sendo aperfeiçoada. E essa questão da sua fé ser aperfeiçoada, é o que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus se revela para nós, quem Ele é. E esse conhecimento de Deus, é exatamente você crescer na fé, é a sua fé sendo a cada dia aperfeiçoada. Viver de fé em fé, é você viver no conhecimento de Deus, paulatinamente. E para ir, infelizmente ou felizmente, né? Tem pessoas que acham que é infelizmente, ou eu creio que é felizmente, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, amém? Deus trabalha em todas as circunstâncias. Então percebe o seguinte, que a fé só se manifesta, e Deus, só é Deus na nossa vida, diante dos desafios. Aí Ele é Deus. Porque nós cantamos, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não dizemos que Ele é Deus? Porque nos desafios, o Deus transcendente está aqui. Você está passando pelo vale da sombra da morte e Ele está com você. E a gente percebe isso na vida de Abraão. Abraão tinha várias situações que eram desafios, e desafios para fazer a fé ser provada. E a gente percebe que Abraão, Deus chega para Abraão e dá muitas promessas, né? Para Abraão. Uma delas é que ele seria pai de muitas nações. Na descendência dele, seria abençoado todas as famílias da terra. E Abraão não tinha filho.
Aí assim, é você crer, minha esposa ela é estéril. Deus falou que eu vou ser pai, vai fazer de mim uma grande nação. A mulher é estéril, eu não tenho filho. E a velhice está aproximando. Daqui a pouco Sarai, né, entra na menopausa. Abraão já está, né, lá pelos quase 90. E um desafio para Abraão. Porque tinha uma promessa. E aí? Aí de repente Abraão disse assim, eu não tenho filho nenhum. O Senhor falou que eu vou ser pai de muitas nações. Eu não tenho filho nenhum. De repente, eu tenho aí, eu sei que o que vai ser o meu herdeiro vai ser nascido na minha casa. Tem o Damasceno, Eliezer, que foi criado comigo aqui, é meu servo e tal. Aí Deus fala, Abraão, ele não será o seu herdeiro, vai ser um que vai sair das suas entranhas. Então, percebe, irmão, que Deus te chama, e você crê em Deus, Deus é absoluto, mas você vai passar por situações que a sua fé vai se firmar, e aí você vai viver, você teve fé aqui, Deus te chamou, você viu o milagre, aí de repente surge outra coisa aqui, aí a sua fé tem que vir para cá, e às vezes é maior do que aqui, de fé em fé, aí você é aperfeiçoado na fé, porque nesse processo de vir coisas para você, desafios para você, Deus vai se revelando. Deus vai se revelando, porque muita gente não se aproxima de Deus, porque ele vai ficando na mediocridade aqui. Porque Hebreus 11, 6 diz que você tem que crer que Deus existe, ou seja, que é esse Deus, como ele é, como ele se manifesta, e que ele é galardoador, que ele está pronto para recompensar todo aquele que se aproxima dele. Ou seja, eu sei que o meu Deus é capaz. O Deus que me tirou daqui, me trouxe para cá, ele pode me tirar daqui e levar para cá. O Deus que curou aqui essa enfermidade, essa febre, essa dor de cabeça, ele é capaz de curar meu coração. Esse Deus que curou meu coração é capaz de curar esse câncer. Esse Deus que curou esse câncer, ele é capaz de ressuscitar o morto. De fé em fé. Até você atingir a estatura. Então Abraão, nesse momento, como? Aí Deus fala, você vai ter um filho, Abraão. Foi um desafio. Abraão, pai da fé. Vem Isaac, já na sua velhice, Sara já tinha cessado o costume das mulheres, chama o costume das mulheres, já tinha cessado, já estava para lá da menopausa, Abraão para lá da andropausa, aí nasce Isaac. Aí Deus chega para Abraão agora, Abraão feliz da vida, que maravilha, agora a minha descendência será numerosa e tal, Deus começou a fazer o milagre. Aí Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu quero o seu filho, o seu único filho a quem tu amas, você vai sacrificar ele para mim. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, ele foi. Crer em Deus, irmãos, implica obedecer a Deus. Crer em Deus implica fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, para nós, chega a ser dolorida. Porque vocês percebem que Deus teve que tirar Abraão da zona de conforto dele, da segurança dele. Ele teve que renunciar ao conforto daquela região, de onde ele estava estabelecido. Ele teve que renunciar àquela zona de conforto para viver desafios com Deus. Para viver essa fé com Deus, para ser chamado pai da fé e para viver a promessa. Então, obedecer a Deus e obedecer a Deus numa circunstância dessa, meus amados, e ele foi. Mas é interessante o testemunho que o próprio Abraão dá quando ele chega lá, naquele momento, que ele deixa os seus servos no pé do monte e sobe. E ele fala, vocês vão ficar aqui, eu e o moço, nós iremos, adoraremos e voltaremos para vós.
Quando chega lá, ele manifesta a fé dele em Deus novamente, quando Isaac pergunta para ele: meu pai, aqui está a lenha, tem um cutelo, o altar está aqui, está tudo pronto, cadê o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão estava tão disposto por fé, pela fé, Abraão estava tão disposto a fazer o que Deus mandou, porque ele diz, a Bíblia diz que Abraão sabia que mesmo dos mortos, Deus poderia trazer seu filho de volta, para cumprir a promessa. É crer, meus irmãos, na fidelidade de Deus, é crer nesse Deus, quem Deus é, que Ele é capaz de fazer. As circunstâncias mostram o contrário, o diagnóstico é contrário, a palavra é contrária. Existe uma nuvem negra que não me deixa ver, não estou vendo nada, não tem luz, não tem nada. Mas eu tenho um Deus, Ele está comigo, Ele anda comigo, eu creio nele, esse Deus poderoso, que é capaz de fazer, que está comigo porque quer estar comigo, que tem prazer em estar comigo, que tem prazer em me abençoar, que tem prazer em resolver os meus problemas, que cuida dos mínimos detalhes da minha vida. Ele está comigo, a despeito de. Fica mais fácil, porque você sabe que Deus, Ele traz luz no meio da escuridão. Deus traz a cura quando precisa da cura. Deus traz a esperança, Deus traz a certeza, Deus traz a confiança quando precisamos dela. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meus irmãos, eu ia andar mais um pouco aqui para falar exatamente de mais alguns detalhes, de alguns chamados, de mais alguns desafios, mas nós vamos estar encerrando por aqui, amém? Porque eu acredito que eu não perguntei, pastor Sérgio, até onde eu poderia ir, porque eu estou meio perdido com esse negócio dessa pandemia, mas acho que ainda estamos dentro do horário, mas eu creio que deu para a gente captar aqui alguma coisa acerca do nosso chamado, do que é necessário para alcançarmos a promessa. Nessa trajetória, mas nós vamos vivendo várias promessas. São várias. Nós somos alcançados por elas. E o caminho da promessa Amém? Vou deixar para os irmãos Deuteronômio, capítulo de número 28. Você observa ali que Deus, ele traz para o povo de Israel uma situação interessante, que ele faz algumas promessas ali. Ele condiciona, fala, ó, se vocês obedecerem os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, né? Ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte, que as bênçãos iria estar acompanhando o povo. Vos seguirão e vos alcançarão. Se a gente trilhar esse caminho da promessa, muitas bênçãos irão nos alcançar. Muitas bênçãos sobrevirão e virão para as nossas vidas. Mas a gente não pode esquecer, meus irmãos, que no mundo teremos aflições. Mas quando a gente pensa no ápice, na promessa, que nós estamos batalhando para alcançar aquele propósito final para o qual nós fomos alcançados, ou seja, o meio que nos alcançou foi para nos levar para a promessa. Vai vir momentos bons, maravilhosos na nossa vida, vamos receber muitas bênçãos do céu.
Mas quando for colocado algum desafio diante de nós, seja ele qual for, e seja ele de que tamanho for, é interessante a gente sempre saber disso, ter essa certeza em quem nós temos crido. A verdadeira fé em Deus, que ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam pela sua braveza, ainda que haja aquele turbilhão, os vendavais, venham as tempestades, as tormentas e bata na casa, ainda que venham todas essas coisas, lembre sempre que tem a promessa. E o Deus que te deu a promessa é o Deus que está com você no caminho. Ele está do seu lado. Ele está caminhando conosco. Não vos deixarei órfão. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele está. E Ele está conosco, meus irmãos, para nos levar para a coroa. Ele falou que vai nos coroar com coroa de vida eterna. Esse é o alvo. Essa é a promessa. Aquele que vencer, né? Ele disse: dar-te-ei a coroa da vida. Jesus morreu. Foi para te levar para essa eternidade, para você desfrutar da eternidade de Deus. A morte de Cristo é exatamente o que Jesus disse lá em João 10, que ele fala assim: eu sou a porta, eu sou o meio da salvação, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Beleza, é o meio, é o transporte. E entrará e sairá para a glória, e sairá para o reino. Entrará e achará pastagens. É a palavra de Deus para você. É a promessa de Deus para nós. Amém? Então saiba disso. Se você estiver passando, meu irmão, você que está em casa, você que nos ouve, onde chegar esse vídeo para você, se está passando por algum problema tão difícil para você, ou quase impossível ao seu pensar, saiba disso, que o Deus transcendente, esse Deus todo-poderoso, que transcende todas as coisas, mas que é o Deus imanente, que está com você. Inclusive Ele compartilha conosco o sofrimento. Ele vai te levar além. E Ele tem uma promessa para você, Ele tem um futuro, Ele tem uma esperança. Jesus é a esperança da glória. Ele morreu para te levar para a glória, para compartilhar conosco a sua glória. Creia nele. Deposite nele toda a sua confiança, e você não será confundido. Descansa nele, espera nele, porque tudo ele fará para te levar para esse porto seguro. Então saiba disso, existe esta promessa. A despeito da circunstância que você esteja vivendo, a despeito da dor que você esteja vivendo, do medo, do pavor, do pânico, existe uma palavra de vida, existe uma palavra de esperança, existe uma palavra de certeza de Deus para nós. Creia nele, creia nele, deposita nele a sua fé. Ele é a rocha, deposita nele. Se você estiver com seus pés firmados nessa rocha eterna, você não será abalado. Você estará firme, como o monte de Sião. Você estará firme.
e o Senhor é o nosso porto seguro. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, venha guardar o seu coração e a sua mente nesse momento, e venha trazer para você esperança viva do amanhã. Que o nosso Deus, Ele nos deu essa promessa, e a Bíblia diz que fiel é Deus para cumpri-la. E aquele que começou em nós a boa obra, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é capaz para completá-la até o dia da vinda de Cristo Jesus. E que essa palavra fique em nossos corações, no nome de Jesus. Amém?